Se você está acompanhando as últimas notícias, sabe o que veio à tona no futebol brasileiro? A série de manipulações e infrações feitas de forma proposital para um objetivo, sustentar a própria ganância e a de outras pessoas envolvidas, o que deu nome à Operação Penalidade Máxima. E hoje, o histórico do futebol explica este caso, como e quando isso começou. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. O Ministério Público está investigando um esquema ilegal de apostas com irregularidades em 13 partidas, 8 na Série A de 2022. Os casos têm a mesma trama: jogadores são aliciados para receber cartões amarelos e vermelhos, e também para cometerem pênaltis. Tudo teve início quando o presidente do Vila Nova dispensou o meio-campista Romário, por indisciplina, no final do ano passado. Até aí, não havia nenhum indício de esquema. Porém, meses depois o motivo foi revelado: o jogador havia sido aliciado para cometer um pênalti, no primeiro tempo em uma partida na Série B do ano passado. Recebeu 10 mil como um adiantamento, e receberia mais 140 mil, caso tudo desse certo. O que os apostadores não contavam, é que Romário não seria relacionado para a partida. O pior é que o cara ainda tentou convencer outro jogador para cumprir com o combinado dele, isso mesmo. O que não funcionou. E assim ele foi descoberto. Descobriram também que não só o pênalti de Romário, mas outros 2 jogos da Série B estavam envolvidos no esquema. Havia manipulação nos confrontos entre Sampaio Corrêa e Londrina, além de Criciúma e Tombense. Assim multiplicado a aposta e os ganhos. Mateuzinho, do Sampaio, e Joseph do Tombense cometeram o pênalti, menos Romário, que não jogou. Com isso, deu-se início pelo Ministério Público de Goiás à operação. Os caras continuaram investigando, e chegaram a mais 9 nomes e outros casos de manipulação, com jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A operação teve seu clímax quando mensagens foram encontradas nos celulares apreendidos de atletas e de membros da quadrilha, terminando com a prisão do mandante dos esquemas, Bruno Lopes. No caso mais falado, o do Eduardo Bauerman, ex-jogador do Santos, o zagueiro tinha que tomar um cartão amarelo no jogo contra o Avaí, no ano passado. O jogador recebeu um adiantamento de 50 mil reais, mas não cumpriu o combinado. O aliciador chega a cobrar Bauerman perguntando: "Por que você não deu uma cotovelada?" Com isso, o zagueiro propõe levar um cartão vermelho no jogo seguinte, contra o Botafogo. Bauerman chegou a ser expulso, mas depois do apito final. No momento da expulsão, a aposta já estava perdida. O que era uma pressão por resultado se tornou ameaça. O jogador chega a cogitar um empréstimo bancário para ressarcir os apostadores. Além do zagueiro, vários outros jogadores estão respondendo em audiências pelo caso. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, atletas que tiverem envolvimento comprovado podem ser até banidos do esporte. Na justiça comum, os envolvidos podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Reação dos clubes. Com todos estes acontecimentos, vários clubes já se mobilizaram. Cruzeiro, Fluminense, Coritiba, América Mineiro e Atlético, Bragantino afastaram em sequência. Richard, Vitor Mendes, Aleph Manga, Jesus Trindade, Nino Paraíba, Brian Garcia e Pedrinho, Lomonaco e Tota. Vasco, Bahia e Fortaleza fizeram reuniões com os jogadores para deixar claro qual é a punição caso algum atleta do clube seja envolvido. O Goiás promoveu palestras, enquanto Grêmio e Inter realizaram algumas reuniões. O esquema. 25ª rodada do Brasileirão de 2022. Investiam cerca de R$ 175 por aposta, e recebiam mais de R$ 43 mil. Mas tanto os gastos quanto os retornos foram maiores. O lucro naquela rodada foi de R$ 730.616, menos 260 para pagar os aliciados. R$ 470 mil em lucros líquidos. Passo a passo. Buscar e formar grupos de jogadores aliciados. Os apostadores buscavam jogadores que topassem tomar um cartão em troca de dinheiro. Procuravam variar e escolher bem jogos, equipes e atletas, priorizando os que as casas de apostas classificassem com uma odd alta. Odd é a chance do que você apostou acontecer.
Para garantir que os jogadores cumprissem o acordo, os apostadores pagavam de 20 a 50 mil de forma adiantada, como no caso do Bauerman. Em vez de jogarem todo o valor investido de uma vez em uma conta só, abriram mais de 30, com CPFs diferentes e apostas menores. Parte importante na descrição, assim não chamavam a atenção e não serem bloqueados por uma aposta muito alta. Eles utilizavam dois sites diferentes, Bet365 e Betano. Na rodada 25, por exemplo, foram feitas quase 40 apostas diferentes pela quadrilha. Todas envolvendo cartão amarelo para os jogadores supostamente aliciados. Os caras só faziam apostas múltiplas. Aquelas em que mais de uma situação é colocada em jogo, elas são mais valiosas e pagam mais. Possuem um risco maior, se algum jogador falhasse, toda a aposta seria perdida. Por outro lado, os lucros eram multiplicados. Fazendo o Pix. Após o esquema funcionar, o dinheiro era sacado aos poucos, até porque não liberam todo o valor, o que levava alguns dias. Por isso, o pagamento total dos jogadores aliciados era lento, o que gerava cobranças. Parte do dinheiro era distribuído entre os suspeitos. E o restante, usavam como investimento para as próximas rodadas. O esquema para as casas de apostas. Segundo André Gelfi, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, IBJR, as casas de apostas são ou vítimas ou no caso, gerando uma perda de credibilidade para o esporte e para o mercado de apostas. Falas. Helman e Alisson relataram tristeza e esperam que em uma parte, os responsáveis sejam punidos. E que em outro trabalho e a vida siga adiante para quem não está envolvido. Renato Gaúcho e Mano Menezes falaram sobre a confiança em seus jogadores. Alguns alegaram acompanhar o caso e aguardar providências das autoridades, caso de Abel Ferreira e Emerson Ávila. Hulk, Everton Ribeiro, Luan do Palmeiras e Rafael Veiga falaram sobre a insatisfação dos acontecimentos recentes, e alegaram não gostar desta prática ilegal. Taxação das apostas. Governo editará uma medida provisória para regulamentar apostas esportivas. Caso não saiba, as apostas eram proibidas no país. Uma lei de 2018 permitiu apostas online, mas não houve regulamentação das mesmas. As empresas não têm CNPJ registrado no Brasil, e a tributação incide apenas sobre as operações financeiras, que são mediadas por bancos. Uma empresa de apostas terá de ser credenciada junto ao governo federal para atuar no país. Apostar em um site sem credenciamento será um ato ilícito, tanto do site quanto do apostador. A empresa precisa seguir alguns requisitos para o credenciamento. Pagar outorga, no caso, a autorização. Ter sede no Brasil. Ter capital mínimo de R$100 mil. Possuir certificados, como das formas de pagamentos utilizados e sistemas anti-manipulação. Taxação de 15% sobre a receita obtida. Empresas deverão pagar os demais impostos normalmente, como impostos de renda da pessoa jurídica e contribuição para o financiamento da Seguridade Social. As casas terão de repassar 2,55% da receita líquida para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 0,82% para a educação pública e 1,63% para clubes e atletas. A intenção do governo é arrecadar de 12 a 15 bilhões por ano com a taxação. Pretendem também regrar propagandas, horários, temas proibidos e mensagens que terão de ser veiculadas nos comerciais. Como idade para jogar e risco de perder dinheiro. Lembra das empresas não credenciadas, pois não poderão fazer propaganda no país, seja em patrocínios, redes sociais e canais de televisão. Até porque não só nos campeonatos e patrocínios, mas também vemos muitas casas de apostas na televisão, toda rodada uma bet nova surgindo por aí. E com isso vamos encerrando essa explicação. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder conteúdos como esse. Caso você queira assuntos relacionados a este, deixe uma sugestão nos comentários, afinal esse não é o único escândalo no futebol brasileiro. Muito obrigado pela visualização e até mais.